Bernadette, eu sou assistente social da Justiça há 15 anos, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aqui em Valença eu trabalho há 10 anos, Valença, Barra do Piraí e Rio das Flores, na ETIC Valença. E tenho uma identificação muito grande com a área da adoção, sou mãe adotiva e faço parte de reuniões do grupo de apoio à adoção, Unidos pelo Amor, daqui de Valença e de Rio das Flores. No período que eu estive na Prefeitura de Além Paraíba, que foi a partir de 94, eu fiquei lá quase 10 anos, então era uma época assim, muito rica de participação popular, das pessoas, das associações de moradores sendo chamadas para participarem dos conselhos municipais e discutirem o que era melhor para a saúde, assistência dos municípios. E eu não percebia, assim, nesse tempo de Secretaria de Assistência Social, demanda de pessoas homossexuais. Pelo contrário, assim, eu me lembro de pessoas que provavelmente eram homossexuais e que não informavam isso nos atendimentos. Elas apresentavam outras situações que precisavam, de uma atenção do assistente social ou de outro profissional da prefeitura, mas não se identificavam, De 94 até 2004, que foi quando eu entrei na justiça, eu percebi assim, que existia uma dificuldade maior na identificação da pessoa, dela se assumir homossexual. Em 2004, eu comecei a trabalhar em 2 cidades pequenas do estado do Rio, passei no concurso público do TJ e comecei a trabalhar em várias situações, que eram novas para mim, porque eu estava vindo de outra realidade, que era a Secretaria de Assistência Social, e fui entrar no universo da justiça, que era situações de guarda, situações de crianças sofrendo algum tipo de maus tratos, e fui também trabalhar com adoção. Então, numa das cidades que eu trabalhava, 5 crianças foram acolhidas numa instituição. As crianças já era o 3º acolhimento delas, e a gente foi percebendo que não tinha condições delas retornarem para os pais, e não tinha nenhum familiar próximo que pudesse assumir as 5 crianças. Então elas estavam já disponíveis para adoção. Quando houve oficialmente, através de promotor e juiz, a disponibilização desses 5 irmãos para adoção, eu comecei a fazer uma busca no Cadastro Nacional de Adoção. Era o começo do cadastro. E o cadastro foi um marco para quem trabalha com adoção, porque ficava mais fácil através da internet você buscar casais que poderiam estar disponíveis para adotar as crianças. Só que apareciam casais que queriam 4 crianças, quando eu entrava em contato já tinham adotado. Aí depois eu parti para os casais que queriam 3 crianças, e à medida que eu ia ligando, como eram 5 crianças, eles não se interessavam. Aí parti para quem queria 2 crianças, e já muito sem esperança, porque se você, quando se habilita para adoção, deixar claro que quer só 2 crianças, é muito difícil alguém mudar para 5. Mas aí eu fui tentando, já que eu já estava nessa busca, eu não quis desistir. Eu localizei uma habilitação de um rapaz só, um rapaz solteiro, e entrei em contato, e ele me explicou que tinha só ele se habilitado, mas que ele tinha um companheiro. Os 2 estavam juntos há algum tempo e desejavam a adoção. E essas crianças, a situação era um pouco mais fora do desejo da maioria dos casais habilitados ou das pessoas habilitadas, porque eram crianças, a mais velha 8 anos e a mais nova 2 anos. Então 8 anos, há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, era bem difícil, casais interessados em crianças mais velhas. Então, e elas eram crianças negras também. Os casais, muitos que eu entrei em contato, preferiam crianças brancas ou pardas. E quando eu fui conversando com esse rapaz, ele foi se mostrando bem mais aberto, a possibilidade em relação à cor da pele, à idade e até à quantidade. Só que ele falou que precisava conversar com o companheiro dele. E me perguntou também se eu poderia mandar uma foto das crianças. E aí foi uma situação muito nova para mim, porque o juiz no primeiro momento ficou um pouco assustado com a ideia de ser um casal gay,
a promotora, que foi muito firme assim em conseguir, né, deixar claro para ele que a gente não poderia ter essa preocupação para essas crianças em relação à questão sexual de pretendentes, né? E aí ele acabou autorizando que eu mandasse a foto, acabou que o casal, né, foi para essa cidade para conhecer as 5 crianças, e aí houve uma situação assim muito bonita, porque a própria coordenadora, né, da instituição estava muito religiosa, ela estava com muitas restrições também em relação à possibilidade de um casal homossexual adotar essas 5 crianças. E aí ela apresentou os dois como profissionais da prefeitura, que eles eram fiscais da prefeitura. E um dos 5, um menino acho que de 5 anos, quando eles chegaram, ele falou assim, com a coordenadora, falou: tia, esses dois aí, eles não são da prefeitura não, eles são meus pais. E aí foi assim, uma grande emoção, né? Porque ninguém esperava a reação desse menino dessa forma. E aí a visita foi ótima, deu tudo certo, acabou assim, né, vencendo até alguns profissionais lá alguns funcionários da instituição que estavam com bastante restrição também, com muita dificuldade, com a ideia de 2 homens adotando 5 crianças, começaram a aceitar melhor a ideia, eles visitaram, né, alguns dias as crianças e deu tudo certo. Até pouco tempo atrás, eu entrei em contato com a assistente social, né, da cidade onde eles moram, e essa assistente social lá do fórum disse que estava dando tudo certo, essas crianças hoje já são jovens e que tem dado tudo certo, eles estão muito bem. Então foi uma dificuldade enorme na comunidade, né, algumas pessoas religiosas, houve uma reação bem negativa na época, eu escutei algumas coisas bem desagradáveis na época, por parte de algumas pessoas da comunidade, e foi isso, a história acabou assim, que eu acho que quebrou preconceitos de muitas pessoas que acabaram lidando, né, com a proximidade das crianças a esse casal. E algumas outras situações que eu fui passando durante esses anos de Tribunal de Justiça, relacionado, né, à questão da homossexualidade, foram 2 processos de mudança de nome, que quando chegaram, né, eu não tinha experiência, né, nesse assunto, eu fui ler um pouco sobre isso e foi uma experiência muito gratificante, que primeiro que eu fui estudar o assunto para saber, né, como lidar com o assunto, aprendi que quando eu fosse entrevistar, que eu teria que chamar, né, a usuária pelo nome social e entender um pouco a história dela. Havia uma dúvida na época em relação a fazer essa mudança antes da troca, né, de sexo, e isso foi uma coisa nova também, porque eu percebi, né, nas entrevistas que não era tão importante a troca do sexo, né, a questão da cirurgia. O importante mesmo para aquela pessoa, né, que foi à justiça pedir o nome, era a questão do nome, porque ela já tinha a aparência feminina, que ela se sentia num corpo de mulher, e ela queria que esse nome também representasse, fosse respeitado nos ambientes que ela fosse, né, tivesse que apresentar a documentação. Então foi uma experiência também bem interessante. Participei também, acompanhei um caso de um adolescente que ele perdeu os pais, ele estava sob a guarda da avó, e ele, através da agressividade, ele ia apresentando a dificuldade de relação dele com a avó e com os tios, porque eles não aceitavam a sexualidade desse adolescente. Então, isso para a avó e para os tios era uma questão assim, deles limitarem mesmo, uma forma assim, bem rígida, por causa até da religiosidade. Então, esse adolescente, ele se manifestava através de dar muitos problemas para a família. Ele começou a ter um problema com droga, mas a gente foi percebendo, tanto eu quanto o psicólogo que trabalhou nesse caso, a gente foi percebendo que tinha muito essa, né, dele não ter a liberdade, né, não ter a aceitação da família. Acabou que ele fez 18 anos, a gente parou de acompanhá-lo e aconteceu uma situação interessante. Eu fui percebendo nesse tempo, né, durante esse tempo de acompanhamento, que ora ele se vestia como menino para aceitar, né, para ter aceitação da avó e dos tios, da família, e ora ele não conseguia isso. Ora ele se vestia mais com roupas femininas.
E agora, há pouco tempo, foi esse ano mesmo, ele me parou na rua, eu já não acompanho mais o caso, mas aí ele me falou, né, o nome feminino, que ele queria ser chamado por esse nome, e eu falei, não, pode deixar, da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te chamar pelo seu nome que você escolheu. E percebi que ele está muito mais, assim, leve, né, mais tranquilo e provavelmente mais bem resolvido com essa questão. Bom, só explicando que nessa parte da questão do nome social foi em 2011, mais ou menos, 2012, e eu tinha um desconhecimento em relação a essa questão do nome social. Foi um processo novo que chegou para mim. Hoje, felizmente, né, não é nem necessário se buscar a justiça, né? Através do cartório mesmo, a pessoa que quiser trocar o nome, ela pode fazer isso. E foi uma experiência assim que eu aconselho aos colegas, né, e aos outros profissionais também, que quando se depararem com alguma questão que não conhece, buscar um profissional mais antigo, buscar, né, hoje é fácil pela internet buscar literatura sobre o assunto, para que a gente saiba como lidar com o usuário ou com a usuária de forma que a gente não atenda sem um conhecimento da história, né, de todo esse processo aí de direitos das pessoas homossexuais. Bom, em relação à adoção, né, que é um tema que eu realmente vibro, né, fico muito feliz quando eu tenho que trabalhar mais nessa área no tribunal. Nós estávamos fazendo uma busca por uma criança mais velha e eu fiquei muito feliz que quando eu fui fazer a pesquisa, né, coloquei lá os dados da criança, quantos casais homoafetivos apareceram cadastrados, né, que são habilitados, estão lá no Cadastro Nacional de Adoção, que agora mudou, né, Sistema Nacional de Adoção. Então, assim, foi uma surpresa para mim perceber que hoje tem mais casais, né, são mais casais que estão se habilitando, a lei não restringe a habilitação, como eu contei, né, há 12, 13 anos atrás. Esse rapaz que eu entrei em contato, que acabou adotando, né, as 5 crianças, ele se habilitou sozinho, porque ele tinha aquela preocupação de se apresentar, né, um casal homoafetivo. Hoje não, hoje as coisas estão bem mais claras, né, pode-se adotar uma pessoa solteira ou um casal, né, homoafetivo. Isso não há problema, não há impedimento. Passa pelo mesmo processo de um casal heterossexual. A gente tem claro, né, pra gente, nós profissionais que acompanhamos há muitos anos famílias adotivas, a questão não é a sexualidade dos pais ou das mães, a questão é o afeto. Como essas crianças vão ser educadas, como essas crianças vão ser amadas. É isso que faz toda a diferença, não é a sexualidade dos pais. A sexualidade não é passada através da convivência. Então são preconceitos que existem aí na sociedade e a gente precisa falar sobre isso, porque só falando que a gente vai modificando isso. Não é possível mais acreditar que 2 homens, né, 2 pais, podem não ter a capacidade de amar e ser pessoas super importantes na vida de crianças e ali ser formada uma família. É uma família também 2 mães, é uma família também 2 pais. Então são as novas relações familiares, né? As mudanças estão acontecendo. Algo que eu acho bastante importante são os grupos de apoio à adoção, porque são reuniões que vão pessoas que querem adotar, pessoas que estão com dúvidas se vão ou não vão se habilitar, pessoas que estão no processo de habilitação e famílias que adotaram. Então, nessas reuniões, né, nesses espaços, há muita troca de quem passou pela experiência de ficar numa fila, né, na ansiedade da espera, quem já passou pela fase da chegada da criança. E os casais homoafetivos, eles precisam ser muito bem acolhidos nesses grupos de apoio, porque eles podem falar sobre, né, as dificuldades, os preconceitos, as preocupações, as barreiras que eles foram enfrentando até, né, chegar à habilitação ou à decisão de se adotar uma criança. Então eu acho fundamental a formação dos grupos de apoio. Aqui em Valença e representando também Rio das Flores, foi formado no final de 2015. O grupo mesmo começou, né, em 2016
temos lá, né, todas essas pessoas habilitadas e pessoas que já adotaram. Eu, infelizmente, já escutei coisas desagradáveis, tipo, um casal gay, casal homossexual só pode adotar cachorros e gatos. Assim, para mim foi uma violência escutar isso. Eu conheço vários casais que adotaram e são excelentes pais, excelentes mães, e as crianças são maravilhosas. Então essa questão, né, eu volto a repetir, a questão de ser pai e ser mãe é muito do desejo de ter um filho, de ter uma filha e do amor, do acolhimento. É isso que faz toda a diferença no crescimento aí emocional, afetivo e da saúde mesmo mental dessa criança. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado de alguns relatos aqui da minha experiência profissional. Qualquer dúvida, por favor, escrevam. Muito obrigada.